Começa agora o Nós Femininas com o assunto de mulher e hoje é babado, né, Marina? É isso mesmo, Maria. A gente vai falar no vídeo a seguir um pouco do que aconteceu com a Duda Reis. E discutir violência doméstica. E nossa convidada especial é a doutora Fabiane Dalauba. Muito obrigada. Obrigada eu, meninas, pelo convite. Acompanha aí, gente! Olá, hoje é o nosso primeiro vídeo aqui no canal Nós Femininas. É isso aí, Maria. Estamos aqui com a doutora Fabiane Dalauba para falar um pouco sobre a violência doméstica. Muito obrigada pela presença, doutora. Não, obrigada eu pelo convite, meninas. Parabéns pela iniciativa. Muito sucesso com esse novo projeto de vocês. Eu tenho certeza que vocês sairão muito bem. Então, olha só, hoje o assunto é um pouco polêmico. Quem, nas últimas semanas, não ouviu falar, comentar ou até mesmo pesquisou na internet sobre o caso da Duda Reis, influenciadora digital, atriz de 19 anos, que acusou o cantor Nego do Borel de estupro de vulnerável, lesão corporal, transmissão de HPV e violência doméstica. E o assunto causou muita polêmica, não é, Marina? É isso aí. O assunto causou um alvoroço nas redes sociais e levou mais uma vez o debate violência doméstica. Diante desse fato, a gente convidou a doutora Fabiane para fazer um polêmico bate-papo sobre esse assunto. E vamos começar sabendo a opinião da doutora Fabiane. Doutora, no dia a dia, né, a senhora como advogada, esses fatos são comuns? É muito comum no dia a dia a gente ter relatos como esse da Duda. Não só de violência física, mas de violência moral, de violência psicológica. Hoje, no Brasil, a cada 5 minutos, uma mulher denuncia que foi vítima de violência. E a gente tem dados que apenas 11% das mulheres que sofrem violência de seus companheiros denunciam. Então, é uma margem enorme e, em contrapartida, um número muito pequeno de mulheres que buscam a delegacia para denunciar a violência, que relatam os fatos que vivenciam dentro de casa. Então, apesar de a gente ter um grande número de mulheres, a cada 5 minutos uma mulher denuncia, esses números ainda são pequenos, perto da proporção mundial que é a violência contra a mulher. Doutora, e por que esse alvoroço no caso da Duda Reis? Porque a Duda é uma mulher linda, de 19 anos, atriz, digital influencer, e a sociedade espera que esse tipo de mulher não sofre violência doméstica. Então existe o mito de que só dona de casa é a mulher que não trabalha, que sofre violência doméstica, ou a mulher de classe média baixa, as mulheres de periferia. E os agressores, eles não têm rosto, eles não têm classe social, eles não têm emprego definido, então não existe uma casta que agride a mulher. Né? Então, o alvoroço inteiro é porque não se espera socialmente que alguém como a Duda venha a sofrer esse tipo de situação, que venha a sofrer violência doméstica, que venha a sofrer violência psicológica como ela sofreu, é visível nos depoimentos dela que ela está abalada e que chega um momento da violência psicológica em que você se dá conta de onde é que você estava. Né? Então, a mulher se venda, se blinda e quando ela toma o conhecimento de que ela vivia isso e ela expôs isso em rede social, tendo tantos seguidores e existindo um apoio gigantesco, né, das pessoas famosas, da população em geral, das pessoas que seguem elas nas redes sociais, aí a vítima se toma conhecimento do que ela estava vivendo, né, esse relato. O relato da Duda nem sempre é tão bem aceito socialmente. A gente não acredita que alguém como ela sofre violência, mas quando alguém como ela sofre violência, a gente dá um rosto para a violência, a gente dá um nome para a violência, e ela recebeu apoio da família, recebeu apoio nacional, apoio das pessoas, e
esse caso nem sempre, esse tipo de situação nem sempre é recorrente. Às vezes a mulher, mãe, vive um ciclo de violência já de muito tempo, tenta romper e ela não recebe o apoio mínimo da família, o apoio mínimo da sociedade. A sociedade a culpa por permanecer na situação de violência e recebe duplamente culpada porque entende-se socialmente de que a mulher é culpada pela violência. Socialmente, a primeira pergunta, fulana apanhou, mas o que foi que aconteceu? O que foi que ela fez? Ela não fez nada. A culpa nunca é da vítima. Então, o relato que a Duda nos traz, e por que é que a gente se solidariza tanto com ela, é porque a gente não espera que ela vá sofrer violência, que mulheres como ela sofram violência. É mais comum e é mais até aceitável que mulheres comuns como nós aconteça e as pessoas, não, ok, é normal. Mas alguém com uma Duda, não. Alguém na posição social dela, não. Com o apoio familiar que ela recebe, não. Então não existe nome, não existe cara. E isso socialmente a gente precisa aprender a visualizar. É muito difícil. Quebrar esse ciclo é muito difícil. Doutora, existe um ciclo para essa violência? Existe. E o caso da Duda é perfeito para exemplificar isso. Porque logo no início do relacionamento, ela rompeu com os pais, que eram contra ela manter o relacionamento com o Nego do Borel. E ele fez uma campanha para denegrir a imagem dos pais dela. Então, ela se isolou. De início, ela se isolou. Então, ela perdeu contato com a família. Por conta dos pais não aceitarem o relacionamento, serem contra e tinham várias críticas a fazer, ela optou pelo companheiro. Na sequência, ela passa a se isolar dos amigos. Então, a vítima começa a viver apenas com os amigos que ele permite ou com os amigos que são dele, os amigos incomuns, e ela vai saindo cada vez mais do seu próprio meio, do seu próprio ciclo. Então, se afasta da família, se afasta dos amigos e vive apenas a vida que o companheiro lhe permite ou lhe proporciona. A gente ainda tem as situações em que as mulheres vão parando de trabalhar, né? Aquelas pequenas frases de você não precisa trabalhar, com o que você ganha lá, se você ficar em casa, eu vou te proporcionar a mesma coisa. Então, a compra patrimonial, né? Então, tira a mulher do mercado de trabalho, vai excluindo ela aos poucos, evitar que ela saia de casa sozinha, ou que ela faça compromisso sozinha, que ela volte, que ela possa sair com as amigas. Então, você vai cada vez mais isolando a mulher. Então, até os homens mesmo são melhores para raciocinar sobre esse exemplo. Quando você vai invadir um país, o que você faz? Você corta a distribuição da água, aí você corta energia, aí você impede a entrada de alimento naquele país. Para quê? Para que quando você ataque o país, eles estejam frágeis. É a mesma coisa dentro da violência. Então, você começa restringindo acesso à família, restringindo acesso aos amigos, impedindo o mercado de trabalho, impedindo que a mulher seja independente financeiramente. Por quê? Porque ela vai chegar num ponto em que ela é totalmente dependente. Emocionalmente, porque ela não tem família e amigos. Financeiramente, porque ela já não trabalha mais. E ela é extremamente suscetível à violência. Por quê? Porque se você agredir, dificilmente ela venha sair de casa na primeira vez. Então, você cria a dependência da mulher. Então, ela se torna a sua propriedade. Absolutamente sua e ela não consegue sair disso. E aí começa o sofrimento. E aí vem as desculpas. Após cada agressão, vem uma desculpa diferente. Mas aquela semana ele estava muito irritado com o trabalho. Ou, ele perdeu a cabeça. Ou foi porque ele bebeu. Se essas desculpas, elas valessem de verdade, o homem que agride a mulher, ele agride o patrão, ele agride os pais, ele agride os amigos na rua. Por quê? Porque ele perdeu a cabeça, porque ele está irritado, porque ele teve uma semana ruim. E quando o agressor, na verdade, só agride a esposa. Ele só agride a mulher. Então, esse ciclo de isolamento, de separar da família, de impedir o trabalho, de deixar ela suscetível, vulnerável financeiramente, é muito do que a Duda passou. Chegou um ponto que ela só tinha ele, não tinha mais ninguém. Né? Então, ela estava suscetível à violência, suscetível a dependente. Doutora, a senhora mencionou, né, o ciclo da violência doméstica,
como a mulher tem tanta dificuldade de sair desse ciclo. Mas eu te pergunto, por que o homem se sente tão confortável em cometer a violência doméstica? Primeiro que já é algo da nossa sociedade, do machismo, do patriarcado. A gente já vive isso de forma mundial. Então, a violência de gênero é uma realidade antiga. Então, é algo que a gente luta para quebrar. Então, alguns homens já vivenciaram isso dentro de casa, com o pai, com o avô, já vivenciaram a violência doméstica. Então, vem de uma criação em que é comum agredir. Vem dessa criação onde é comum agredir. Socialmente, quando a mulher denuncia ou se divorcia por conta de agressão, existe o julgamento. A primeira coisa que acontece é o julgamento. E nós, mulheres, também temos a tendência a não nos unirmos. Isso é muito visível. Então, assim, por vezes o homem sai do relacionamento com uma imagem de bom, uma imagem boa, a imagem do bom pai, do bom marido, do provedor, né? Enquanto a mulher, quando deixa um relacionamento e às vezes ela sai, abandona tudo só para se livrar do ciclo da violência, ela sai com a imagem de que ela foi tola, de que ela perdeu um bom esposo, de que ela perdeu um bom marido. Então, existe esse julgamento social. Vou te dar um exemplo de famoso, de novo, que não tem a ver com violência, mas é o caso da Luísa Sonza e do Whindersson Nunes. Os dois nunca falaram publicamente por que romperam o relacionamento, mas ela foi culpada, completamente culpada, mesmo ele vindo a público dizendo que ela foi uma das mulheres mais importantes e especiais da vida dele e que ele agradecia a ela, porque quando ele conheceu ela, ele não tinha nada. E ele se tornou alguém e trabalhou ao lado dela. Então, ele sempre agradece a ela. E ainda assim, socialmente, ela foi destruída em rede social. Eles nunca disseram os motivos, mas socialmente ela foi destruída, trazida como culpada. Agora, imagine uma mulher sofrendo violência e ver esse tipo de situação. Uma mulher bonita como a Luísa sendo transformada em culpada, só porque o relacionamento chegou ao fim. É mais ou menos por aí. É mais ou menos assim. E a gente tem um outro problema com relação à legislação. Antes da Lei Maria da Penha, o agressor ele passava pelo juizado especial. Então, tinha uma audiência de conciliação com o Ministério Público no juizado especial, em que após o pagamento de uma cesta básica ou o pagamento de alguma pecúnia, né, em valor que o Ministério Público determinasse, o processo se encerrava e acabou. Hoje, com a Lei Maria da Penha, a gente tem sim um rigor maior, mas ainda assim esse rigor é pequeno. Então, antigamente era barato agredir. Hoje não é tão barato e nem tão simples. Você passa por um rigor da legislação, mas esse rigor ainda é pequeno. Você não fica anos preso por agredir sua esposa. Você não cumpre uma pena por agredir a sua esposa. Então, hoje você é tirado do convívio, às vezes recolhido ou preso, para que a mulher possa quebrar o ciclo da violência e recomeçar. Mas isso é por um período muito curto. Então, ainda não existe uma punição rigorosa para o crime de violência contra a mulher. Doutora, você poderia falar para a gente se existe alguma lei que protege a mulher? Sim, desde 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, que trouxe uma nova perspectiva jurídica para a violência contra a mulher. Então, ela nos norteia. Hoje, a mulher que é vítima de violência pode procurar as autoridades policiais, registrar seu relato, que aconteceu com ela, e pedir medidas protetivas. Essas medidas comportam o afastamento do agressor do lar, o afastamento da mulher, o impedimento de que ele entre em contato pessoalmente, via telefone, por mensagem, que impede ele de ameaçar familiares, de manter o ciclo. Então, a medida protetiva ela quebra o ciclo da violência. A Maria da Penha também trouxe a possibilidade da prisão preventiva para o agressor que descumpre medida protetiva, que era algo que até 2006 não existia. Então, hoje, tem medida protetiva, descumpriu,
o juiz pode determinar a prisão preventiva do agressor. Então, a Maria da Penha, ela é um marco histórico na luta da violência contra a mulher. E o Brasil, desde 2013, ele ocupa o 5º lugar no mundo de país que mais agride mulheres. Muito obrigada, doutora, por conceder a entrevista para nós, falar um pouco sobre a violência doméstica, né? Eu e a Marina, nós estamos lisonjeadas, não é, Marina? Por entrevistar você. É isso aí, a gente agradece, né, a doutora, a gente aprendeu bastante coisa com você hoje. Muito obrigado por ceder essa entrevista para a gente. Imagina, meninas, eu agradeço demais o convite. E é assim que a gente quebra o ciclo de violência. É levando informação, é conversando e discutindo sobre isso. É quebrando o tabu, né? É falando, é dando voz para as situações. Então é isso, esse foi o primeiro de muitos vídeos no nosso canal abordando o assunto da mulher. Não é, Marina? É isso mesmo, Maria. Então, galera, já se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta aí. Tchau, gente! Tchau!